Olá, eu sou Paula Batista, estou aqui em mais um vídeo sobre educação antirracista, sobre ser antirracista. Este é um vídeo que muitas pessoas pediram para eu fazer, para falar sobre esse tema. E aí eu aproveito esse vídeo para falar de pelo menos 6 questões raciais que a gente precisa entender, que a gente precisa dominar. Então, provavelmente, você já deve ter visto este vídeo. Eu sou africano de Gana. Eu não sei quem é essa pessoa. E ele tem sido compartilhado ferozmente nas redes sociais, em todos os lugares, e eu fico muito entristecida com isso. Eu vou explicar por quê. E aí a gente já vai nessa primeira questão, que é o reducionismo das questões. Muitas vezes, por preguiça, por falta de entendimento, as pessoas querem uma resposta pronta. E aí elas pegam o primeiro vídeo que aparece e já definem aquilo como certo, sem questionar, sem pensar sobre essas questões. Primeiramente, que a gente não pode deixar uma pessoa que não é brasileiro vir aqui e falar como que nós temos que nos chamar. Isso é muito perigoso, eu acho, é triste até, né? Porque nós pessoas, nós brasileiros que nascemos aqui, que convivemos com o racismo todos os dias, mas a gente precisa sempre questionar da onde que ele tirou esse conteúdo, da onde que ele tirou essas ideias. Realmente essas palavras existem e tem conotação pejorativa, mas o que a palavra negro significa para as pessoas brasileiras? É este questionamento que precisa ser feito. E aí a gente já entra na segunda questão sobre o racismo que eu quero abordar nesse vídeo, que é: falta as pessoas pararem de preguiça e estudarem sobre o assunto. Se quando você ou alguma outra pessoa de quem você recebeu este vídeo parasse um minuto para pensar ou para estudar, para pesquisar e entender o quanto que o movimento negro no Brasil, e não é à toa que ele se chama Movimento Negro, fez de lutas para que nós tivéssemos uma identidade racial aqui dentro deste país. Um país que sempre quis nos aniquilar, então era preciso uma luta muito grande em torno de um significado, de um povo, né, para que a gente pudesse lutar pela mesma causa. E aí o movimento negro cunhou a palavra negro como um símbolo, né, uma palavra de resistência, de união, de povo. E a gente não pode simplesmente pegar essa palavra e jogar no lixo, porque uma pessoa que nem é brasileira pegou e trouxe outros pesos para esta palavra. Se nós estudássemos essas questões na escola, por exemplo, esse tipo de confusão não surgiria. Então as pessoas precisam estudar o racismo brasileiro. Infelizmente as pessoas sabem muito mais às vezes do PIB da Suíça do que sobre uma questão que é do nosso país. E tem outra questão também, que é a questão do IBGE. Então, no IBGE, quando ele vai na casa das pessoas, ele tem lá 5 classificações, que é preto, pardo, branco, amarelo e vermelho. E as pessoas precisam se autodeclarar. Então, raça no país é uma autodeclaração. E as pessoas, muitas delas, se autodeclaram como pardas, porque é um processo. O processo racista nesse país faz com que muitas pessoas não consigam ainda se assumir enquanto pretas, né, para poder dizer ao IBGE. E para o IBGE, a junção de pretos e pardos é o que nós chamamos de negro. Então, quando a gente simplesmente apaga uma palavra, a gente está apagando boa parte das pessoas que formam esse grupo de pessoas dentro do país. Então, a gente precisa entender que quando a gente utiliza a palavra negro, a gente está juntando pretos e pardos desse país. Vamos então para a terceira questão deste vídeo, que é quem está falando. A gente precisa também tomar cuidado com quem está falando e o que está falando. A internet deu a possibilidade de muitas pessoas falarem, e eu acho ótimo isso, dar espaço para as pessoas falarem. Mas a gente tem que separar quando as pessoas estão falando a partir da experiência própria, o que é muito rico e muito importante, e quando as pessoas estão dando dados científicos. Eu fiz desde a graduação, fiz especialização, fiz mestrado
tudo com foco nas questões raciais. Venho estudando então desde lá de 2005 as questões raciais. Ao longo da minha trajetória eu venho construindo e adquirindo conhecimentos, estudos para falar essas questões para você. Então é ótimo que as pessoas estejam falando sobre a questão racial, mas a gente precisa entender se essas pessoas estão, a pessoa a quem você está ouvindo está falando apenas de uma experiência particular da vida dela, ou se ela está trazendo um conhecimento baseado em pesquisas, em estudos. E aí a gente já entra na quarta lição deste vídeo, as experiências individuais. Então, quando uma pessoa negra fala uma coisa, no Brasil, infelizmente, por conta do racismo, é tido como que se todas as pessoas negras pensassem daquela forma. E foi o que aconteceu com o Babu lá no Big Brother. Ele disse que, particularmente, ele quer ser chamado e ele gosta de ser chamado de preto. E tudo bem, ele é um indivíduo, ele pode, né, como eu disse no início, a raça é uma autodeclaração, mas o racismo ele faz com que a gente não crie individualização para as pessoas. O que é isso? A gente toma uma pessoa como exemplo de todas. E quando a gente coloca todo mundo no mesmo balaio e não individualiza as pessoas, a gente está tirando a humanidade daquela pessoa, a oportunidade daquela pessoa de ser diferente de todas as outras. E aí a gente vai para a quinta questão desse vídeo, que é sobre a conotação racista. Então, independentemente de que palavra a pessoa use, negro ou preto, se ela quiser ser racista ao utilizar essas palavras, ela vai ser, né? Então, aqui no Brasil, o racismo ele está muito mais na conotação da utilização das palavras do que na palavra em si. A pessoa pode utilizar tanto negro quanto preto, se ela quiser ser racista, ela vai ser racista. A conotação, a forma de falar, a forma de agir, a forma de olhar contém muito mais racismo do que a palavra utilizada. E aí a gente entra na sexta lição desse vídeo, que é sobre o reducionismo das questões. Dentro das discussões do antirracismo, do racismo, ela é um tema tão pequenininho dentro de toda a questão do racismo que faz com que a gente perca o foco no que é importante. E aí a gente pega uma questão e coloca ela no centro e parece que não consegue olhar para todo o entorno, que é o racismo, que faz com que as pessoas morram, né, com que as vidas negras e pretas não tenham valor. Definir se é preto ou se é negro não vai mudar o racismo no Brasil. O que vai mudar de fato o racismo no Brasil é quando a gente começar a entender que ele existe, começar a batalhar para acabar com o racismo. Eu, por exemplo, não me importa se me chamem de preta ou de negra, desde que não seja com uma conotação racista, mas eu me ofendo quando as pessoas me chamam de morena, por exemplo, porque elas estão querendo negar a minha negritude. Pra mim, uma pessoa morena é uma pessoa branca de cabelo preto. Isso é moreno pra mim. Mas, como eu disse já no início, a questão racial no Brasil é muito mais complexa do que uma definição se é preto ou se é negro. Há pessoas de pele escura que se autodenominam como morenas, como pardas, como negras, como pretas. E a gente precisa respeitar, como eu disse anteriormente, a individualidade de cada pessoa. Em primeiro lugar, chame as pessoas pelo nome, né? Se você vai se referir às pessoas, eu sempre aconselho que você utilize a palavra negro, porque assim você está abrangendo todas as pessoas. Bom, eu espero ter esclarecido de uma vez por todas essa questão. Se você ainda tiver alguma dúvida, claro, põe aqui nos comentários. Esse vídeo foi feito para ser compartilhado, para ser espalhado. Bota lá no grupo da família. Vamos espalhar esse conhecimento e a gente possa trazer um pouco aí de conhecimento, estudo e prática para essas questões. Até mais!